Tem gás aí ainda para ir comigo até o final? Então vamos nessa, esse é o nosso tema de domingo. Uma coisa só importa. E a gente está falando, com base em uma passagem maravilhosa, que são palavras do próprio Jesus. São palavras do próprio Jesus. Uma coisa só importa. O que você está falando, pastor? Eu estou falando da tua comunhão com Deus. E eu tenho falado para você, preste atenção. Eu e você precisamos entender de uma vez por todas que a nossa comunhão com Deus é o aspecto mais importante da nossa vida. Porque é dessa comunhão que nós vamos extrair a força, a sabedoria, o entendimento para conduzir todas as áreas da nossa vida. Então essa declaração Jesus deu para Marta. Naquela passagem, lá de Lucas capítulo 10, está escrito, Indo eles pelo caminho, entrou Jesus em um povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã que se chamava Maria, e essa quedava-se, ou seja, ela permanecia aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Então, toda semana aqui eu repito essa história para você, Jesus chega numa casa, e essa casa tem duas irmãs. Uma das irmãs se preocupa em fazer tudo o que precisa ser feito para receber bem uma visita. E isso não está errado. Ela vai lá preparar um café, de repente botar um pão de queijo para assar, fazer um misto quente, não importa. Chegou a visita na nossa casa, a gente fica logo doido para receber bem, sim ou não? Mas a outra irmã dela tomou uma decisão inusitada. Quando Jesus entrou, ela tomou a decisão de ir para os pés do Senhor ouvir o que ele tinha para dizer. E aí, Marta, que era aquela que estava preparando tudo, ela se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Então, além dela ter ido se preocupar em servir, ela também ficou um pouco indignada, porque a irmã dela foi lá como se fosse assim uma desocupada, ficar sentada batendo papo com Jesus enquanto ela ajudava a servir. Parece até que ela está cheia de razão, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Porque na verdade chega alguém na tua casa, a tua irmã, em vez de te ajudar a receber bem as pessoas, vai ficar batendo papo com a visita. Aí ela fala com Jesus, olha lá: Senhor, pede ela para me ajudar. Aí olha a resposta de Jesus: Marta, Marta, você está inquieta e está preocupada com muitas coisas, mas pouco é necessário. Uma só coisa importa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A gente tem que parar para pensar nisso ou não? Tem que parar. Porque a resposta de Jesus surpreende a gente. E aí é sobre isso que a gente tem conversado. Eu vou relembrar algumas frases, porque nós já estamos na 7ª semana desse conteúdo. Então a gente já falou muita coisa. Se você quer pegar, vai lá no canal, está tudo gravado. Vamos relembrar algumas frases? Você está vivo? Então vamos embora. Não podemos deixar o urgente. É isso aí. Marta, era uma urgência receber bem Jesus. Mas o que importava mesmo era ouvir o que ele tinha a dizer. No mundo de tantas urgências e tantos afazeres que eu e você temos, em um mundo de tantas responsabilidades que eu e você temos, até mesmo distrações, são muitas, precisamos colocar o foco naquilo que verdadeiramente importa. O importante não pode ser deixado de lado por causa do urgente, porque a urgência vai ter o tempo todo, mas aquilo que é importante é aquilo que te sustenta. Quem está entendendo? Vamos passar. Deus não será a minha prioridade se Ele não for a minha paixão. Se eu não estiver envolvido num relacionamento de amor com Deus, eu nunca vou priorizar mesmo. É só você lembrar do início do teu relacionamento com essa pessoa do teu lado. Como que você queria ficar grudado nela 24 horas? Você estava apaixonado. E não adiantava amigo te chamar para cá, amigo te chamar para lá. Você não saía do lado dela por nada. Mas aí os anos vão passando, aí todo mundo é prioridade, menos a esposa.
O problema, a paixão foi embora. Aqui, mudou, né? Já estou ligado. Eduardo deu um comando aí. É isso aí. Me ajuda. Qual que vocês vão deixar, gente? Aí. Deus não será a minha prioridade. É isso aí. Um relacionamento de amor com Deus faz com que eu esteja constantemente na presença dEle. Sim ou não? Exatamente. E se a gente não entender dessa maneira, a gente vê até como peso. Tem que ir para a igreja, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Não, você não tem que nada. Você não tem que nada. Você está num relacionamento de amor com Deus ou não? Tá. Você está se relacionando com seu pai ou não? Não. Então, aí vai ser um peso mesmo. Esse negócio de peso, você tem que, isso não funciona, gente. Na barra da marra não funciona. Tem que ser por amor. Pai, eu te amo, quero ficar perto de ti. Quem está entendendo isso? Vamos continuar relembrando algumas coisas. Não é o meu coração que mostra a minha prioridade. É o que eu tenho priorizado que revela o que está no meu coração. É isso. Então não é assim. Como está escrito, onde estiver o seu tesouro. Então, se você me disser a sua rotina, eu já vou dizer qual é a sua prioridade. Se você sentar comigo e me disser o que você faz no seu dia a dia, pela sua prioridade, eu vou dizer o que está dentro do teu coração. Vou dizer, cara, pela sua rotina, a sua prioridade é a sua família. Cara, pela sua rotina, a sua prioridade é o seu emprego. Cara, pela sua rotina, a sua prioridade são os seus filhos. Cara, pela sua rotina, a sua prioridade é a sua esposa, é o seu marido. Olha, pela sua rotina, a sua prioridade é o seu corpo físico. Pela sua rotina, a sua prioridade é ganhar dinheiro. Pela sua rotina, a sua prioridade é Deus. Quem está entendendo? É desse jeito. Não tem mágica. Não tem eu amo a Deus, e quando eu olho para a minha rotina, cadê Deus, cadê Deus, cadê Deus? Eu amo a minha família, e quando eu olho para a minha rotina, cadê a minha família, cadê a minha família? Eu amo meu emprego, eu preciso de dinheiro, mas quando eu olho para a minha rotina, eu não estou fazendo nada para trabalhar. Gente, equilíbrio, não estou dizendo que trabalhar é errado, estou dizendo que a família é errada, estou dizendo que se divertir, mas equilíbrio. Porque senão a gente acaba perdendo aquilo que a gente não tá valorizando. E a gente perde a nossa comunhão com Deus se a gente não valorizar. Quem está entendendo? Vamos continuar. Nossa comunhão com Deus é o aspecto mais importante das nossas vidas. Isso aqui é uma frase que precisa de um pouco de maturidade para entender. Porque tem gente que pode ouvir um negócio desse, como assim? Eu preciso trabalhar. Legal. Como assim? Tem que cuidar da minha família. Tá bom, eu sei. Mas você precisa entender que o dono da vida é mais importante do que tudo. Porque o teu coração está batendo. Mas você não tem tomada, né? Você não está ligado na tomada, né? Tem alguém no controle desse batimento aí. Você quer ver? Você quer ver como é que você não controla a tua vida? Quem aqui pode, por favor, fazer o seu coração parar agora? Faz ele parar, por favor. Porque não é você que está no controle. E aí eu deixo alguém que está com a minha vida na mão de lado? Em último? Não tem como, gente. Por isso que eu digo, precisa de um pouquinho de maturidade para entender. Cara, Deus, tu é o meu Pai, tu é o meu Deus, eu te devo tudo. Tudo que eu faço é porque o Senhor me dá esse ar que eu respiro, o Senhor me dá essa vida. Pai, obrigado. Então como que eu vou botar qualquer outra coisa na frente dele? Não tem como. Não tem como. Não tem como, gente. Nossa comunhão com Deus é o aspecto mais importante das nossas vidas. E aí depois a gente comenta, tá bonito esse slide, hein, Eduardo? Meu Deus, coisa linda. Arrasou a Rafaela. Arrasou da Rafaela. Benefícios da comunhão com Deus. E a gente vem falando, né? Que essa comunhão maravilhosa com Deus traz pra gente benefícios, amém? E a gente já falou de alguns. Eu tenho falado um benefício por domingo. São 7. O primeiro foi... tem outro slide aí. Não é pregue o evangelho, não. O primeiro aqui é confiança, é conhecer a Deus. É o primeiro benefício. Não tem como conhecer alguém com quem você não
Você está ligado? Não tem como conhecer alguém com quem... Se alguém já conheceu algum método melhor para conhecer alguém sem se relacionar, me apresente, por favor. Como é que você conhece essa pessoa que está do teu lado? Porque você vem se relacionando com ela há anos, sim ou não? Com Deus é da mesma maneira. É através do relacionamento com Ele que eu conheço a Deus. O segundo foi confiança em Deus. Mas é claro, quanto mais eu me relaciono, mais eu conheço, mais eu confio. Não vou confiar em quem eu não conheço. Então, pastor, minha fé está fraca. Não estou conseguindo confiar em Deus. Você precisa se relacionar mais com Ele. Conhecer mais o Deus Todo-Poderoso que é teu Pai, para você confiar mais nele. Quem está entendendo, gente? São benefícios, ou poderia até colocar consequências da nossa comunhão com Deus. Terceiro, falamos na semana passada, verdadeira transformação de vida. Não falamos, é a comunhão com Deus que vai transformando a tua vida. Você não tem poder de mudar a tua vida. É na comunhão com Deus, é no relacionamento com Ele. À medida que você se expõe escute isso. À medida que você se expõe à presença de Deus, você vai sendo transformado. Tem como? Me responde um negócio aqui para mim. No sol que está, você resolve fazer uma caminhada lá na Quinta da Boa Vista, uma hora dessa. Tem como você fazer uma caminhada de 1 hora na Quinta da Boa Vista e não ficar queimado? Claro que não tem, porque ao se expor ao sol, você sofre a ação dele, querendo ou não querendo. Não tem essa, sol não me queima não, estou debaixo do sol, mas vou conversar com o sol, não me queima não. Não tem isso. Quanta gente já foi para a praia aí? Quanta gente não passou protetor? Quanta gente ficou ardido depois? Gente, vocês não vão para a praia não? Pode ir para a praia, tá, crente? Não é proibido não, hein? Bota um biquíni legal, decente, vai. Não tem problema nenhum. Você ficou ardido porque você queria? Você comandou? Não, porque você se expôs à ação do sol e ele queima. Assim é com Deus, se expõe a Ele que Ele queima você. Você vai sendo transformado. Eu já vi muita gente tentar mudar de vida sozinho. Não, agora eu mudo, tá? Eu também já falei isso várias vezes. Nunca consegui, só quando eu me expus à presença verdadeira dEle. E aí Ele vai transformando a tua vida à medida que você tem comunhão com Ele. Sem comunhão com Deus não tem transformação. Ah, mas eu frequento a igreja todo domingo. Se você não tem comunhão com Deus no teu dia a dia, não tem transformação. A igreja faz parte, mas não é tudo. Você vem aqui para ouvir uma palavra, mas você ouve essa palavra hoje, amanhã você está ouvindo outras coisas, está vendo outros programas, está recebendo outro tipo de conteúdo, e todo o conteúdo vai interferindo na tua mentalidade, e a tua mentalidade define a maneira que você vive. Você vive por causa da maneira que você pensa. As decisões, escolhas que você faz, tem base numa maneira de pensar formada por aquilo que você se expõe. Então, se eu me exponho à palavra de Deus, ela vai formando a minha maneira de pensar e a minha mentalidade, eu vou tomar decisões e fazer escolhas de acordo com a palavra de Deus. Isso é todo dia. Isso é todo dia. Isso é todo dia. Todo dia. Como eu falei, no início eu falei, a transformação é progressiva porque o conhecimento é progressivo. Mas se eu não vou ao conhecimento, à fonte, vamos lá, se eu não vou à fonte do conhecimento todo dia, não tem conhecimento progressivo, consequentemente não haverá transformação progressiva. É o resultado que a gente vê, muita gente dentro da igreja há anos e anos e anos, não tem mudança de vida. Por que não tem mudança de vida? Porque só está aí na igreja. Não está se expondo à presença de Deus todo dia. Quem está entendendo isso, gente? Aleluia. E nessa manhã eu vou trazer o quarto benefício. Eu vou trazer o quarto benefício da comunhão com Deus. Qual é o quarto benefício? O que é que a gente recebe quando a gente tem comunhão com Deus? Capacidade para vencer a tentação e o pecado. O pecado que mata a tua vida. O pecado que acaba com a vida de Deus em você. O pecado que é a única coisa capaz de colocar separação entre o homem e Deus. Chama-se pecado. O pecado
que afasta você de Deus e, consequentemente, faz você levar uma vida que você nunca está satisfeito, e você peca quanto mais, cada vez você peca mais, porque você quer se encher, e você tem que estar feliz, e você está sempre buscando essa alegria do lado de fora, e você nunca está cheio, porque na verdade só a única coisa que pode te preencher é Deus. Quem está falando com você é alguém que já viveu essa vida, por anos e anos, a fio, procurando se encher com coisas do lado de fora. Não enche. O vazio do homem é preenchido pela presença do Criador do homem. Quando você entrega os seus anseios, quando você coloca os seus desejos, porque é isso mesmo, esses desejos que a gente tem, foi o próprio Deus que criou. Então não adianta você ficar lutando contra desejo. Você não foi chamado para lutar contra desejo, você foi chamado para satisfazer os seus desejos em Deus. Se você lutar contra desejo, você vai perder. Uma hora ou outra ele te vence. Eu já tentei várias vezes. Agora começa a canalizar a sua atenção, o seu foco, do seu desejo para Ele, e você não verá mais prazer em nada do lado de fora. Porque Ele te criou com desejo para que você desejasse Ele. O problema é que o pecado perverteu o desejo do homem. E é isso que o pecado faz, ficar tentando preencher um desejo, mas ele nunca consegue, porque esse desejo não foi o inferno que criou, foi Deus que criou. Por isso que as pessoas estão numa vida cada vez mais promíscua, e isso não vai parar, porque o homem está tentando preencher o seu desejo, mas o desejo do homem só é preenchido em Deus. Quem está entendendo? Nós vamos falar sobre isso, porque é a própria presença de Deus que nos capacita a vencer o pecado. É a própria presença dele. O Evangelho, ele requer de nós, queridos, deixa eu te falar, um estilo de vida que só é possível alcançar através da capacitação de Deus. Essa palavra pede que nós vivamos de uma maneira que eu e você não somos capazes de reproduzir essa maneira de viver sozinhos. Não somos, porque a natureza humana ela é assim. Então o próprio Deus nos capacita a viver à altura daquilo que Ele mesmo nos pede. Quem está entendendo? No livro Kryptonita, John Bevere, quem nunca leu o livro Kryptonita, eu te recomendo. Kryptonita é aquilo que tira a força do super-homem. Então no livro Kryptonita ele fala daquilo que pode tirar a força do cristão. É muito legal, ele faz esse paralelo entre o super-homem e a Kryptonita, ele faz entre o cristão e o pecado. É muito legal esse livro. E aí ele diz o seguinte, ele lançou uma pesquisa nos Estados Unidos, lá o seu ministério, o John Bevere, ele lançou uma pesquisa nos Estados Unidos e ele fez a seguinte pergunta, ele pediu algumas pessoas para definirem a graça de Deus. O que é a graça de Deus para você? E 98% das pessoas associaram a graça de Deus com um aspecto a salvação e perdão de pecado. 98% das pessoas associaram a graça de Deus com salvação, favor imerecido e perdão de pecado, o que em si não está errado, é isso mesmo. Mas a graça de Deus, ela não é somente isso, queridos. A graça de Deus, ela é mais do que perdão de pecado, porque perdão de pecado tinha na antiga aliança também. Matava animal, derramava sangue lá e tinha perdão. A graça de Deus é mais do que perdão de pecado. A graça de Deus é capacitação para vencer o pecado. Romanos capítulo 6, verso 14 está escrito: porque o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. A maior marca da graça não é perdão de pecado, mas é capacidade para vencer o pecado. Aleluia, eu não preciso mais me entregar aos meus prazeres, porque eu estou debaixo da graça. E somente 2% dos entrevistados associaram a graça com esse aspecto. E aí eu te pergunto, esse resultado é trágico, porque se eu sou um cristão, e eu não sei que a graça de Deus me capacita a vencer o pecado, eu estou tentando vencer o pecado como? Sozinho, através da minha força. Entende agora por que tanta gente frustrada? Por que tanta gente que não consegue se firmar? Porque está tentando vencer o pecado na força do braço. Porque ainda não entendeu que a graça de Deus é que te auxilia a vencer o pecado. E é exatamente isso que está escrito em Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo
Ela nos educa. Essa palavra no grego original poderia ser colocada assim, ó. Ela nos educa, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos capacita. Para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça de Deus te capacita a viver nesse mundo de pecado uma vida santa, justa e piedosa. Somente a graça. É isso que Tito está falando. Fica comigo aqui. Que período, pastor, da minha vida é para eu viver? Ele vai continuar dizendo o período, verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Então presta atenção, quem está aguardando Jesus aí? Meu Deus, teve gente que não levantou o braço, eu não sei. Quem está aguardando Jesus aí, querido? Então, enquanto você aguarda Jesus, você é capacitado por Deus a viver uma vida santa esperando Ele. Enquanto aguardamos, ou em outra versão está assim, ó. Enquanto aguardamos a bendita esperança e a manifestação do Filho de Deus. Aleluia. E vai falar da obra que Jesus realizou. Ele deu a si mesmo, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado. Então as boas obras não são a raiz da salvação, mas são o fruto. Vou repetir, você não é salvo pelas obras, mas porque você é salvo, você pratica boas obras. Então as boas obras não é a raiz da salvação, mas é o fruto da salvação. E o Espírito Santo te capacita a andar na prática de uma vida. Cara, eu não estou dizendo para ninguém ser perfeito, porque eu também não sou. Mas você pode ter um tipo de vida que as pessoas que te conhecem, não, cara, esse cara é um cara direito, esse cara tem caráter, esse cara é um cara reto, esse cara é um cara... Cara, já te falei, o crente mais espiritual que tem, não é esse que dá rodadinha em língua estranha, não. O crente espiritual, ele é fiel à sua esposa, ele paga suas contas em dia, ele chega no horário de trabalho, ele é um bom funcionário exemplar. Esse é o crente mais espiritual que tem, porque ele está dando um excelente testemunho de Jesus Cristo. Esse é o mais espiritual que tem. Quem está entendendo, gente? Então presta atenção, a capacitação para viver de acordo com a palavra de Deus vem do próprio Deus. Mas você entende isso? Não é na tua força. O único, olha aqui para mim. O único esforço que você e eu precisamos fazer é permanecer na presença dEle, em comunhão com Ele, sendo transformado pela ação poderosa do seu Espírito. É automático, pastor? Claro que não. Você lê a palavra te transforma, a palavra te ensina, a palavra te renova. Quem está entendendo, gente? Isso era uma profecia. Isso era uma profecia desde o Antigo Testamento. Obrigado, Cezinha. Desde o Antigo Testamento, Ezequiel profetizou isso. Ezequiel profetizou, porque presta atenção, o povo pecava, sacrificava animal. Pecava, sacrificava animal. Pecava, aí chegou um ponto que o pessoal estava vendendo animal na porta do templo já. Isso é um homem com seus desvaneios, cara. Agora o cara já está vendendo animal no templo, porque já sabe que o povo já vai pecar e já vai chegar lá precisando comprar um bichinho. Não resolveu. Então Ezequiel no Antigo Pacto, olha aqui para mim, ele profetizou de um tempo que esse sacrifício ia acabar. Olha só o que diz Ezequiel capítulo 36. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração e lhes darei. Então Deus está falando através do profeta. O problema é que vocês pecam não é do lado de fora, é do lado de dentro. Eu vou ter que mudar vocês por dentro. Porque a questão era o coração do homem, coração endurecido. Pecador, quanto mais. Então a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, como está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos feitos
Justiça de Deus, ou seja, a justificação, o que é? Justificação nada mais é do que o sacrifício substituto. Jesus morre como pecador, para que eu viva na santidade dele. Então a natureza de Deus habita em mim, é o Espírito Santo morando em mim. É o Espírito Santo morando em mim, é que me capacita a viver para Deus. É isso que ele está profetizando, olha o que ele vai dizer no 27. Porém dentro de vocês quem? Meu Espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus. Entende, gente? O próprio Espírito de Deus em você é que te conduz a obedecer a palavra. Não é na força do teu braço. Agora, se você não sabe disso, você está tentando obedecer como? Na comunhão contínua com Deus é que somos capacitados por sua graça a viver o padrão de vida que Ele requer de nós. Vou repetir. Na comunhão contínua com Deus é que somos capacitados por sua graça a viver o padrão de vida que Ele requer de nós. O maior erro das pessoas é achar que para ir para a igreja tem que mudar de vida. Não, você tem que vir para a igreja para mudar de vida. Não é mudar de vida para vir para a igreja. Porque um dia eu também entrei aqui todo estatelado. E talvez não tenha ninguém aqui essa manhã que seja pior do que eu fui um dia. Porque o homem sem Deus é a pior aberração que existe. Ele é capaz de fazer as piores coisas. Eu e você precisamos de Deus e da presença dEle, queridos. A ausência da presença de Deus é terrível. Você sabe que o problema do inferno é isso, né? O problema do inferno não é o lugar em si, é que a presença de Deus não está lá. Aí é choro, ranger de dente, treva, fogo, dor. Por que isso tudo? Porque a presença de Deus não está lá. Esse mundo, a presença de Deus ainda está, cara. Por isso que não é um lugar tão ruim. Mas o inferno não dá. Não dá para ir para lá, porque a presença de Deus não está lá, gente. Não tem como alcançar o padrão de vida que agrada a Deus sem a ajuda dEle. Então presta atenção, por esse texto eu quero te dizer algo. Tem muita gente pregando aí uma graça que não precisa de obediência, está errado. Porque na graça Deus está falando que justamente Ele nos levaria a obedecer. Você está entendendo o texto, sim ou não? Você está entendendo o texto? É a Bíblia, não estou forçando o texto. Ó, eu vou fazer com que vocês me obedeçam, vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos. Então o que mudou no que tange a obediência da lei para a graça? O que mudou no que tange a obediência da lei para a graça não é a necessidade de obedecer. A necessidade de obedecer tem na lei e tem na graça. O que mudou no que tange a obediência da lei para a graça é a capacidade de obedecer. A gente não tinha na lei, mas na graça a gente tem. É o Espírito Santo em nós. A gente depende dele. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque o diabo ele não desiste. Como eu disse aqui para vocês, em Romanos 6,14 diz que o pecado não nos domina, amém? Mas em Hebreus 12 diz que ele nos assedia de maneira tenaz. O que é assediar tenazmente? É todo dia vir. Então ele está nos assediando. E é assim mesmo que ele nos envolve. E o pecado vai nos envolvendo. E eu quero te mostrar esse passo a passo agora na palavra de Deus. Você quer ouvir? Quer aprender como que o pecado vai envolvendo o homem? É assim, ó. Tiago capítulo 1, verso 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém. Então presta atenção, olha aqui para mim. Tentação não vem de Deus. Provação vem de Deus. Porque a tentação tem um aspecto de queda, de te levar para o buraco. Se você cai, você vai para o buraco. Agora a provação tem um aspecto de te promover. Você faz uma prova, você é aprovado, você vai para outro nível. Então a provação vem de Deus. Mas a tentação não. A tentação é para derrubar, vem do inferno. Ninguém que é tentado diga que de Deus é tentado. Porque Deus não tenta a ninguém. Cada um, porém, agora o pecado entrando. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta
arrastado, e eu gosto dessa palavra, seduzido. Então, só quero te dizer que quando a gente peca, a gente é seduzido pela gente mesmo. Então, os desejos que estão em nós, que foram feitos para ser controlados e colocados diante de Deus, mas a gente acaba se entregando. O que o diabo faz, o que o inferno faz nisso tudo, com a tentação, é aguçar algo que já está dentro de você. Não foi assim com Eva? Come, pode comer, mas ele enfiou na boca dela, ele empurrou ela para a árvore. Não, ela foi lá, pegou e comeu, porque ela já estava doida para comer. Desde o início ela estava doida para comer, porque a Bíblia diz assim, ó, e vendo que era bom o fruto e tal, foi lá e comeu. Comeu porque o diabo apresentou um argumento, o campo de batalha da mente, apresentou um argumento que ela poderia comer e a consequência não seria tão grave. A gente peca por isso, porque a gente não pensa na consequência. Se a gente parasse para avaliar um pouquinho a consequência, a gente ia segurar mais a onda. A consequência de um pecado pode ser você perder a tua família, está disposto? Não, se você estiver disposto, vai fundo. A consequência de um pecado pode ser a tua saúde ir embora, está disposto? Se você estiver disposto, vai fundo. São diversas consequências. Porque está escrito, o salário do pecado é a vida. Então a consequência é muito ruim. Salário é o quê? Consequência. Presta atenção, se eu recebo um salário de morte, eu tenho uma dívida de vida, sim ou não? É isso, não está dizendo que a consequência do pecado é a morte, está dizendo que o salário do pecado é a morte. Significa que quando eu peco, eu me comprometo com a minha própria vida. É uma mensagem que sumiu das igrejas hoje em dia, tá? Mas eu tenho que te falar, porque eu tenho responsabilidade com a tua vida. Pode ser que domingo que vem tenha metade das pessoas aqui, mas tem que falar o que Deus mandou falar. Porque se eu não te alerto, a condenação da tua vida vem sobre mim. Eu não vou fazer isso, porque é a verdade, cara. O problema, querido, deixa eu te dizer, o problema do pecado foi resolvido. Jesus já morreu, perdoou, Ele te perdoa. Mas, cara, estar com Deus, uma vez que eu entreguei minha vida a Jesus, e agora eu quero continuar vivendo na prática do pecado, gente, não faz sentido algum. Não faz sentido. Você está pegando? Então presta atenção, a gente vai sendo seduzido. Aí presta atenção, o próximo passo, depois é aquela atração, porque ser tentado não é pecado não, tá? Todos somos, eu também. Aquela atração, você começa a sentir aquela vontade, aquele desejo, aquela atração e tal. Aí qual é o próximo passo? Você está sendo tentado. Você é tentado naquilo que você gosta. Se você não gosta de jiló, você vai ficar tentado com a travessa de jiló. Não existe, gente. Está vendo como você é tentado por você mesmo? Agora, se você adora um bolo de chocolate, tem um bolo de chocolate ali, você está de dieta, você já está sendo tentado. Você é tentado por você mesmo, está entendendo? Qual é o próximo passo depois dessa tentação, essa atração? Então a cobiça, ou seja, a atração, tendo engravidado, meu Deus, tendo engravidado dá luz ao pecado. Então é quando você considera a possibilidade, eu vou fazer. Você está grávido de um pecado. Ainda não fez, mas a Bíblia diz que você está grávido de um pecado. É quando você está com aquela cobiça, aquela atração, e você já está considerando, cara, eu vou fazer. Engravidou. Você engravidou, o pecado já começou, você nem praticou ainda. Já começou. Você está considerando. Você está nos atos, é o que a gente chama de atos preparatórios. Já começou a armar o esquema. Já começou a pensar como vai fazer, como vai ser e tal. Você está grávido. Cuidado que esse bebê não pode nascer. Porque se esse bebê nasce, o pecado, após ter se consumado, gera... Quando o bebê nasce, já está em processo de morte. Então, cara, se você está grávido de um pecado, não deixe esse bebê nascer. Vai diante de Deus e busca nele capacitação para vencer isso. Porque você não precisa lutar sozinho.
Procure pessoas que você confie e peça ajuda. Cara, eu tenho esse comportamento, eu tenho essa dificuldade, eu não quero mais isso, me ajuda. Procure uma pessoa séria que não vai te julgar, que não vai ficar apontando o dedo para você, que vai orar com você, que vai dobrar o joelho. Cara, vamos clamar a Deus aqui, Ele vai te libertar disso. Vença. Deus já te deu poder para vencer. Você viveu uma vida de vitória. Não precisa se entregar a essas paixões. Meus amados irmãos, não se deixem. Por quê? Porque o pecado ele engana, porque na hora é bom, mas a consequência é muito ruim. Então ele está falando, cara, não entra nesse engano, não entra nessa. Quem está entendendo isso, gente? Você não precisa entrar nessa. Não precisa. Deus não está envolvido no processo da tentação, mas está envolvido no processo do livramento na tentação. Não, você não entendeu. Deus não está envolvido no processo da tentação, mas Ele se envolve te enviando o livramento na tentação. Vai a Ele. Você está grávido, está com muita vontade de fazer uma besteira, vá a Deus. Ele te livra. É o que está escrito, 1 Coríntios 10:13, não sobreveio tentação que não fosse comum aos homens, humana, e Deus é fiel, porque Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possas suportar. A tentação vem do homem, o escape vem de Deus. Por isso que ele está dizendo que não vai ter tentação que você não possa suportar. Porque se Ele vai te ajudar a suportar, quem vai vencer? Deus. Mas não é você suportar na tua força, é você suportar na força dEle. Em você, indo a Ele, Por que então as pessoas pecam? Eu respondo de maneira muito fácil. Respondo porque eu já segui esse caminho várias vezes. As pessoas pecam porque no momento que elas estão cheias de desejos, elas não vão a Deus, elas vão aos desejos. Quando você está cheio de desejos, você tem uma decisão a tomar. Você coloca isso diante de Deus para se livrar disso, ou você vai lá e executa o que está te dando vontade. O caminho é esse, queridos. Tem ajuda sempre disponível. Tanto isso é sério, que em Mateus 6, quando Jesus ensina a oração que a gente chama de Pai Nosso, Ele ensina não só a pedir o pão de cada dia, mas Ele ensina a pedir também o livramento da tentação de cada dia. E não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. Então todo dia você pede pão, todo dia peça também livramento da tentação. E Ele vai te livrar. Quem está entendendo isso? Tem ajuda disponível da parte de Deus, queridos. E eu quero fechar com isso. Pode vir o Ministério de Louvor que a gente vai fechar. A tentação é humana, isso aí eu já falei. Hebreus 4,14, vamos fechar com esse texto. Tendo, pois, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então preste atenção, lembra do sumo sacerdote? O que é que o sumo sacerdote fazia? Expiação pelo pecado do povo, sim ou não? Legal, então Jesus fez isso. Por que a nossa aliança é superior? Porque o nosso sumo sacerdote é superior. Ele é eterno, não vai haver mudança. O sumo sacerdote do antigo pacto, da antiga aliança, do antigo testamento, havia sempre mudança, porque morria, tinha que levantar outro, morria, tinha que levantar outro. O nosso não, o nosso ele está vivo para a eternidade. Então Jesus, ele ofereceu um sacrifício eterno para sempre. Então quando você peca hoje, não tem que matar animal, o cordeiro já morreu por você. E quando ele ressuscita, ele se torna um sacrifício eterno. Se ele continuasse morto, aí tinha que matar outro. Mas como ele ressuscitou, ele se torna um sacrifício eterno. Está aqui, ó. Ele penetrou os céus. Então conservemos firmes a nossa confissão. E aí ele vai continuar. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Está vendo? Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem... Então preste atenção, você vai pedir ajuda a alguém que conhece o que você está passando e venceu o que você está passando.
que ele também foi tentado, mas não pecou. Já viu gente que é casado e está com problema no casamento pedir conselho para gente que já se divorciou 3 vezes? Doideira isso. Como é que eu vou pedir ajuda para o meu casamento a alguém que não deu certo no dele? Não, diz aí para mim. Não tem questão assim, gente, às vezes acontecem várias coisas, eu não era de Jesus, agora eu estou casado, eu tenho um casamento longo, estou 10 anos casado, 15 anos, então eu tenho know-how para ajudar pessoas. Não tem a ver, não estou falando que quem já se divorciou não tem autoridade para falar disso, estou falando, diversas coisas, são casos e casos, mas estou falando de pessoas, cara, que não conseguiram construir. Hoje eu estava falando com a Monique sobre isso, um amigo meu que se desviou, agora ele virou coach de relacionamento, mas ele mesmo não é casado. Meu Deus, o cara é coach de relacionamento. E tem 100 e tantos mil seguidores. 120, 100 e tantos mil doidos que estão seguindo um cara que está ensinando ele a se relacionar e ele mesmo não é casado. Que doideira é essa, gente? Então a gente pode pedir ajuda a Jesus porque ele passou pelo que você passa. Jesus pode te ajudar porque ele passou pelo que você passa. E não somente ele passou, ele venceu o pecado. E ele pode te mostrar o caminho da vitória sobre o pecado. Ele se compadece de você. Ele não te julga, ele não te aponta. Presta atenção, olha aqui para mim. Toda vez que você levar um pecado diante de Deus, ele nunca vai te julgar nem te apontar. Ele vai te abraçar, vai te perdoar e vai continuar acreditando em você. Nunca vai te julgar e olhar torto. Ele está sempre disposto a uma nova oportunidade. Sempre, sempre. Ele sempre. Pode ninguém mais confiar em você, acreditar em você. Deus está confiando e acreditando em você. Vá a Ele. Vá a Ele. Não desista. Não se entregue. Deus te restaura, te renova. E Ele te fortalece a vencer o pecado e a tentação. Ele se compadece. Verso 16. É isso aí, ó. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono do julgamento. Não! Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião. Aleluia! A graça é a força que te socorre no momento da necessidade. Por isso que eu te falei, está sendo tentado, vá a Deus, porque o momento oportuno é esse, tá? É antes da queda, Ele te fortalece a não cair. Depois da queda, você pode ir a Ele, Ele vai te levantar também. Mas você já pode ter gerado consequências sobre a tua vida. Então o momento oportuno é antes. Senhor, estou com vontade de negócio. Senhor, estou sentindo um negócio estranho aqui. Vontade de fazer um negócio estranho, falar um negócio estranho. Me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, cara. Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar. Deus está sempre disposto a te ajudar, a te levantar. E é na comunhão com Ele que você recebe força para vencer a tentação, o pecado e viver em novidade de vida. Fique de pé, vamos adorar a Deus.